Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a maquiagem de hoje é inspirada na xilogravura japonesa mais conhecida como a Onda. E aí, bora começar? Com o rosto bem limpo, prendi meu cabelo todo com uma piranha para preparar a pele passando primer. Vai massageando tudinho e espera absorver antes de dar continuidade. Esse truque simples de umedecer a esponjinha muda completamente a dificuldade de espalhar a base e o acabamento, deixando muito mais fácil, rápido e natural. Você só precisa dar leves batidinhas com a base líquida em um lado do rosto praticamente, a metade sem o desenho do mar. Aconselho ir construindo por áreas. Para os olhos você consegue alcançar os menores pontos trocando por uma esponjinha menor ou então apertando a ponta como eu fiz. Segui depositando corretivo nos cantos dos olhos, pálpebras e laterais da boca. Esfumei com um pincel bem macio segurando na ponta do cabo longe das cerdas. Isso dá mais leveza no movimento. O posicionamento da sua cabeça e do espelho podem ajudar demais. Queixo próximo do pescoço te dá mais espaço na parte inferior dos olhos e, ao contrário, facilita a superior. Usei bronzer para marcar o côncavo que vai continuar à mostra e escureci um pouquinho abaixo dos cílios também. Com esse mesmo produto em pó, contornei meu nariz começando lá da sobrancelha até a ponta. Voltei com corretivo para iluminar o ossinho e a bolinha e então finalizei com a esponjinha. Esse é o pincel para fazer o contorno da bochecha. Eu não faço nem abaixo desse osso, nem no próprio osso, mas sim um pouquinho acima. E também não pode chegar tão perto da boca, mas nessa direção a ela, seguindo uma diagonal. Ainda com o bronzer, reforcei abaixo da mandíbula. Agora o blush. Escolhi esse tom mais quente e não passei direto na maçã do rosto pela frente. Já contei pra vocês que isso deixa uma pegada infantil. Eu alonguei ali pra cima, se misturando um pouco com o bronzer. Agora com outro pincel bem gordinho e fofo, você pode selar usando pó compacto. E pó translúcido embaixo dos olhos, lado do nariz, linha de expressão e essa lateral da mandíbula. É só depositar e deixar agir. A onda tem muitos detalhes, por isso comecei fazendo um rascunho de como seria o tamanho e formato no meu rosto, usando lápis de olho branco. E agora sim já dá para iniciar a pintura. Utilizei clown azul escuro como ponto de partida. Clown é o nome dessa pasta cremosa bem pigmentada, muito utilizada na maquiagem artística e no circo. Minha dica é sempre se guiar pela imagem original ao seu lado, seja impressa, gravada em algum objeto ou em tela eletrônica. Depositei então um azul claro, ainda de clown, mas com outro pincel. Porém, eu achei melhor dar uma pausa nos azuis, ir pro branco e mais pra frente voltar. O branco mais forte com certeza é o da tinta facial. Então, com cerdas menores, pude pintar as espumas das ondas estourando. E tive que adaptar o desenho para ornar com o rosto. Na obra não teria essa parte que eu criei da boca, por exemplo, mas acho que solucionei sem mudar em excesso. Ainda dá para pegar a referência. Maquiagem artística exige confiança no processo. Do início até o meio, muitas vezes dá a impressão de que tá tudo errado, mas a questão é persistir. E de repente parece que flui melhor. Eu me concentrei em pintar de uma maneira mais básica o todo, para depois, com calma, aperfeiçoar cada cantinho, alternando as três cores. Esse detalhe, por exemplo, das linhas arredondadas ao longo das ondas, entrega um movimento que antes não tinha. Ah, e lembrando que não pode arrastar jamais com força, senão você vai acabar tirando o trabalho de baixo. Outra coisa que fez uma baita diferença foi adicionar essas linhas fininhas de azul marinho por cima do branco, deixando umas mais fortes que as outras, e sem muito padrão, com a ponta mais curva para a direita, outra menos curva e para a esquerda, e quando olhar o conjunto, fica muito bom. Ao pintar a pálpebra, subi até por cima da sobrancelha. Esse é o ponto mais crítico. O movimento pode acumular tinta na linha. Então, deixa seu espelho mais para baixo e assim você diminui esse atrito. Assim que acabar, já vem com pó solto. Faz isso com cuidado e vai aumentar de longe a durabilidade. Serve pó translúcido e serve amido de milho também. Chegou a etapa das bolinhas claras. Esses pincéis de arte para unha são excelentes para isso, bem fininhos. Vai fazendo sem muita ordem. Bolinhas miúdas, umas próximas, outras sozinhas e algumas maiores. Aproveitei o mesmo truque que já ensinei em outros vídeos em algumas partes do rosto. Eu vou deixar o card aqui em cima, é uma das maneiras de fazer sardinhas também.
Ainda com os pinguinhos molhados, você coloca de leve o dedo em cima e carimba mudando a posição por perto. A sobrancelha dessa make é extremamente simples e fácil. De maneira bem prática, você vai rapidinho pentear e em seguida fixar os pelos no lugar com rímel incolor. Mais uma vez, com a mesma tinta branca, você volta aquele pincel e pinta os cílios superiores e inferiores. Fica super lindo, como se você tivesse passado um bom rímel colorido. E do outro lado, pode optar pelo clássico rímel preto, sem esquecer os de baixo também. Na metade da boca que sobrou, espalhei um pouquinho de batom. Cuidado para não se distrair e pressionar os lábios para espalhar, tirando assim o pedaço já pronto da onda. Em seguida, incrementei com gloss incolor. E finalmente o penteado. A gente vai dividir o cabelo na lateral com um pente, deixando a linha arredondada. É possível separar tanto com a ponta assim de um pente, quanto com a unha mesmo. Prende com uma presilha o lado menor, por enquanto, e aí a gente vai trabalhar o lado grande. Ai, quase que eu esqueço. A essa altura já dá para varrer o excesso de pó translúcido do rosto todo. E agora sim, voltando ao cabelo. Se você não escova dessa maneira, presta atenção e aprende urgente, é quase uma regra. Escovar começando pelas pontas e vai subindo no comprimento aos poucos. Isso evita criar nós, frizz, facilita e agiliza. E segurando com a outra mão firme, não machuca o seu couro cabeludo. Outra prática extremamente importante é o protetor térmico. Absolutamente toda vez que for usar fonte de calor, joga o spray para não queimar seus fios. E eu ainda dou aquela espalhadinha com as mãos. Vou ensinar uma maneira de fazer um penteado parecido com esses antigos hollywoodianos, cheios de onda, sabe? É uma variação desse clássico. O resultado vai ficar mais ousado. Primeiro a gente faz vários cachos com Babyliss. Começando de trás, enrola da ponta até o topo e aguarda no mínimo 30 segundos em cada um. Com muitos cachos já, eu passo os meus dedos entre eles pra desfazer um pouco. E venho com o laque por cima. Eu gosto de dar essa puxadinha na raiz pra criar volume. Esse passo de criar as ondas subindo o cabelo e prendendo com esses grampos fáceis de tirar depois é bem parecido com o penteado da Cruella. Pra quem perdeu, é só clicar no card. Abri cada gominho com os dedos ao longo do meu cabelo todinho e mais uma vez spray fixador. Enquanto a gente espera o cabelo firmar, aproveita para fazer o outro lado. Separa uma mecha pequenininha, enrola um pouco e dá aquela subidinha prendendo com um grampinho de cabelo. Faz a mesma coisa logo embaixo e escondendo esses grampos para dentro. Por último, com o resto de baixo, leva lá atrás dando uma voltinha e prende também. E passa mais laque. Em seguida, usar uma escova de dente elimina os cabelinhos miúdos que insistem em voar ali na frente. Grava esse truque, hein? Tirei com cuidado todos esses prendedores, soltei as ondas e tá prontinho! Você sabia que o nome verdadeiro da obra é a Grande Onda de Kanagawa? Porém, a mais famosa xilogravura do mestre japonês Hokusai, publicada em 1830, é mais conhecida como a Onda. O original tem 25 centímetros de altura e 37 centímetros de largura. Especialistas calcularam qual seria o tamanho real dessa onda. Ela chegaria a 12 metros de altura. Nessa obra de arte há duas assinaturas. A que está dentro de uma moldura retangular e mostra o nome da série, 36 Vistas do Monte Fuji, e a outra, Litsu. Era comum os artistas japoneses usarem pseudônimos, mas Hokusai chegou a usar pelo menos 30 nomes diferentes durante a sua vida, mais do que qualquer artista da sua época. Ele começou a pintar aos 6 anos de idade e atingiu o auge de sua carreira aos 60 anos, convencido de que veria o seu melhor trabalho quando chegasse aos 110. Faleceu aos 88 após criar mais de 30 mil obras de arte. Infelizmente, seu estúdio e grande parte dessa produção foram destruídos por um incêndio em 1839. Acredita-se que Hokusai tenha se mudado 93 vezes. Em Tóquio, onde nasceu e passou a maior parte da sua vida, tem um museu inteiramente dedicado a ele. Será lançado em 2021 um filme sobre a sua vida. O artista foi considerado pela revista Life como uma das 100 pessoas mais importantes dos últimos 1000 anos. Muito obrigada a vocês que sempre deixam o like aqui nos vídeos, ajuda demais. E aqui em cima tem uma sugestão ótima de vídeo especialmente para você. Ainda não se inscreveu? Clica nessa imagem com a minha foto, é super rápido e fácil. Espero que tenham gostado. Tchauzinho e até a próxima make!